De búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet, sua vida merece esse sabor. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Atenção, Campos dos Goitacazes! Chegou a clínica Doutor Hérnia, referência no tratamento da coluna sem cirurgia. Recupere sua mobilidade e qualidade de vida com técnicas modernas, seguras e personalizadas. Em breve, inauguração em Campos. Clínica Doutor Hérnia. Viva sem dor! Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você vai poder conferir este programa daqui a pouco também em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, pela Alexa. É só dar o comando Alexa, ouvir a Folha FM, pelo aplicativo também da Rádio Folha FM, exclusivo para Android ou iOS. Pode baixar aí, é levinho, né? Não ocupa espaço. E você acompanha toda a programação, segue aí a gente, curte, compartilha aí tudo que você gosta da Folha FM. São 7h09, muito bom dia, sejam bem-vindos. A gente começa essa edição de hoje do Folha no Ar trazendo a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos terá hoje, sexta-feira, dia 3 de outubro, tempo instável, de nublado a claro. Choveu, inclusive, aqui na área central durante a madrugada, pelo menos choveu um pouco aqui na área central, com máxima de 28 graus, mínima de 19. Para agora, os termômetros aqui no centro marcam 21 graus. Só destacar aqui que sábado e domingo devem também ser assim. No sábado 27 de máxima, domingo 28, fica variando, mas também com o tempo parcialmente encoberto. Sábado tem um alerta de ventos mais fortes aqui na região, chegando aí a 35 km por hora. E, portanto, pode voltar a chover, sim, durante os próximos dias, conforme o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Temos a grata satisfação de receber aqui o nosso querido Arthur Sofiati, professor, historiador, ambientalista e escritor. O Arthur, na verdade, é nosso convidado hoje, mas de uma forma especial, mesmo que singela, mesmo que simples, mas de homenageá-lo, mas sobretudo da gente reconhecer do seu importante papel
na nossa sociedade, na nossa história, no nosso meio ambiente, né? Enfim, na academia, sobretudo, por onde passa e por onde passou também, deixando aí um legado extraordinário. Ele está completando 50 anos como articulista da imprensa campista. Vamos contar um pouco dessa história, de tudo que ele viveu nesses tempos aí, né? São 5 décadas, tem tempo aí para a idade, né, de contar para a gente muita coisa, e a gente vai poder conversar com o Arthur Sofiati justamente sobre isso, esses 50 anos como articulista da imprensa campista, também como ambientalista, um pouco desse agreste que ele naturalmente passou e passa aqui, né, com o nosso meio ambiente e com a história também. Então, já, Arthur, vamos trazer o seu bom dia, mas obrigado pela sua presença. Falar um pouco também do papel da academia e do jornalismo no mundo das redes sociais. Um dos maiores desafios da comunicação e, claro e evidente, da academia, que produz, né, um conteúdo não só de crédito, não só científico, não só baseado nas informações verdadeiras, né, como tudo gigante, ainda mais campos, mas tem que a todo instante se confrontar aí com os grupos de aplicativos de conversa. Não é brincadeira, não. Não é fácil o esforço que tem que ser feito, e a gente vai entender também do Arthur como que ele vê esse momento. E por fim, na história do Brasil, a condenação do ex-presidente e de generais por tentativa de golpe de Estado. Então o Arthur está com a gente para a gente conversar, então a gente adianta aqui logo a abertura deste programa para começar essa pauta. São 7h13, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem, inclusive com a vacina contra a gripe também para idosos e todas as vacinas do calendário anual e também do cartão de vacinas aí de toda a sua família, inclusive dos recém-nascidos também. Então aproveite, vacina Plínio Bacelar. Com o oferecimento de Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você, Radmed Diagnósticos por imagem sempre muito à frente, e consórcio do Sicoob Fluminense, que é o jeito garantido aí para você realizar o seu sonho. Faça hoje o contato aí com o Sicoob Fluminense e resolva logo esse problema aí, a casa própria, o apartamento, carro, inclusive carro novo ou seminovo. Tem consórcio também para carro seminovo. No consórcio do Sicoob Fluminense. Nas manchetes de hoje do portal Folha 1, em destaque: idosa é vítima de sequestro relâmpago em Donana, na Baixada Campista. A vítima, que é comerciante, foi localizada sem ferimentos. Criminosos tentaram realizar transferências bancárias via Pix, mas não conseguiram. Prefeitura notifica CDL por danos em montagem da estrutura da FEP. CDL se manifesta e reconhece dever de promover a restauração total do bem. Alerj aprova PL que pode declarar o ENF como patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. Também, Estado do Rio bate novo recorde histórico na abertura de empresas. Yara Cíntia promove mudança no secretariado em São Francisco. Juiz Elias Sader Neto se aposenta em Campos e é homenageado. Vladimir anuncia Marquinho do Transporte na EMAB. A Hamburgueria House 82 comunica o fim das atividades em Campos.
Ainda, possível reeleição antecipada de Fred Rangel na Câmara repercute. Foragido é preso ao ser reconhecido por câmera de monitoramento. É destaque também aqui no portal folha1.com.br, assim como outras notícias também que você confere aí a todo instante sendo atualizados. Sexta-feira, 3 de outubro, Arthur Sofiati, nosso convidado, completando 50 anos também de contribuição, de muita história para contar aí, como articulista da imprensa campista. Arthur, bom dia, obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao Folha no Ar nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, Arthur. Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela acolhida. Na verdade, eu sempre tenho sido muito bem acolhido pela Folha, tanto a Folha no Ar quanto a Folha escrita, e agradeço muito, então, essa oportunidade que eu tenho recebido ao longo desses 50 anos, quer dizer, menos porque a Folha ainda não completou os 50 anos, mas desde a sua fundação, né? Desde a sua fundação que eu estou na Folha. Sim, perfeito. Vamos contar essa história aqui, pelo menos um pouco dela, porque vai precisar de muito tempo, naturalmente. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, com a gente nessa bancada hoje, sempre bom contar com você, Aloysio. Bom dia, bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Beto, que dureza ontem, Beto. Foi, mas assim, quer ser campeão tem que pegar difícil mesmo. O jogo foi aonde? Foi em Minas ou foi no Rio? Desculpa. Maracanã. Rapaz, no Maracanã. 0-0. Mas 0-0 muito disputado. Sim. Enfim. Bom dia, Sofiati. Vamos poder conversar um pouco nesses três próximos blocos. Parabéns pela data, né? São 50 anos, não são 50 dias, né? Na imprensa de Campos. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom dia, sobretudo você, ouvinte que nos acompanha pelo streaming, né, do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta. Motorista aplicativo, taxistas, professores, temos aqui hoje um professor que representa a classe, e pais de alunos que vão aí levar os filhos da escola, sintonizados no rádio Descarga na 98.3. Sofiati, 50 anos, como você falou, a Folha de 78, então a Folha tem 47 anos. 50 anos você começou no Jornal Notícia, não é isso? Sim. Fala um pouco dessa história pra gente, a partir desse começo, como é que foi? Olha, a minha intenção não era escrever para a imprensa, não, quando eu comecei. A minha intenção era simplesmente ter um artigo meu apreciado por um professor, meu colega na Faculdade de Filosofia, e eu gostaria que ele me desse opinião sobre aquilo. É porque os meus alunos, eu dava História da Antiguidade, ministrava História da Antiguidade, e os meus alunos perguntaram a mim sobre a questão palestina. E eu, então, organizei um texto que até você conhece, um texto, assim, bem tópicos, né, para que eles pudessem ter acesso, pelo menos minimamente, conhecimento da questão palestina. E eu também me interessei bastante. E apareceu na ocasião, em 1975, um acordo que foi feito entre o Egito e Israel, mas ainda não é um acordo de reconhecimento. E então escrevi um texto a respeito. E passei para Elmar Martins, que era meu colega na Faculdade de Filosofia e professor de História Contemporânea. Ele esqueceu o texto na mesa, na sala dos professores. E aí, então, Conceição Sardinha, que também era professora, me encontrou e falou assim, gostei muito do que você escreveu. Aí eu falei, o que eu escrevi o quê? Você escreveu lá sobre árabes e judeus e tal coisa. Eu falei, mas aonde que a senhora viu isso? Está lá na mesa dos professores. Aí eu fui lá e o Mar tinha esquecido. Aí eu levei o texto de novo a ele, e ele pediu desculpas, tal e coisa, dias depois do texto estava publicado na notícia. Eu não tinha a intenção de publicar,
né, foi a iniciativa dele, e exatamente por isso o Hervé Salgado Rodrigues me convidou a continuar escrevendo. Aí eu passei a escrever, não era assim um periódico, semanalmente, não. Eu escrevia quando podia. Então eu comecei com política internacional. É uma coisa meio distante da nossa realidade, mas comecei com política internacional, até que um dia a Folha da Manhã, em 77, final de 1977, Divo Abreu encontrou comigo na rua e me convidou para colaborar com a Folha da Manhã. E aí o primeiro artigo da Folha da Manhã, o artigo de colaborador, né, foi meu. O primeiro e o segundo, dias 8 e 10 de janeiro de 1978. E depois, então, a colaboração foi bem grande, né? E foi por aí. Daí, só com 2 interrupções por minha causa mesmo, que eu acho que eu abusei, é que eu parei de escrever, mas numa delas você me reconduziu a condição. E eu aprendi muito com jornalismo, né, diário, com jornalismo mais acessível à população, né, porque escrevi artigo acadêmico, eu escrevi alguns, mas alguma coisa que fica entre nós que estamos na academia, não voltando para o povo. Ô, Sofiati, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, a Luísa falou muito bem, cara, 50 anos é mais tempo de vida do que muita gente aí, né? Sim. Então, assim, nesses 50 anos, participando do dia a dia da cidade, do dia a dia da imprensa, da região, o que te doeu mais ter que escrever? Pode ser algum fato histórico, né? Ou pode ser algum fato ambiental, alguma catástrofe regional ou nacional. O que tocou mais em você ter que escrever e colocar ali o seu conhecimento daquele fato que talvez pudesse ter sido evitado, enfim, aquelas coisas que acontecem contra a vontade de todos, na verdade? Olha, Cláudio, isso é difícil dizer para você, ao longo de 50 anos, qual foi o momento mais difícil que eu enfrentei nessa vida de colaborador de imprensa, né? A gente enfrentou diversos momentos. Eu escrevi sobre política brasileira durante a última ditadura. Ainda peguei o final disso, né? Eu escrevi alguns artigos que, inclusive, o Aloysio Cardoso não me censurou, mas me orientou. Olha, pensa bem aqui o caminho que está seguindo. Mas ele publicava depois de fazer assim, não era uma censura, era assim um caminho que pudesse ser mais palatável, que pudesse ser mais compreendido. E me acolheu sempre nessas críticas. Por exemplo, escrevi sobre um artigo com o título Comunismo Comuníssimo, ou então sobre João Figueiredo, né? Que disse que a democracia brasileira era que existem vários tipos de laranja. E a democracia brasileira era um tipo de laranja. Eu falei, é mais limão do que laranja. E isso saiu. Quer dizer, então, alguns artigos de opinião, que sempre foram de opinião, os artigos, trouxeram alguns problemas, né? No caso de um prefeito, na véspera da eleição, em que eu escrevi um artigo cômico, um artigo de humor, dizendo que eu briguei por causa dele num boteco, na véspera da eleição, e aí nós acabamos brigando fisicamente e a polícia me levou preso e eu não pude votar nele. Falei, desculpe, prefeito, não foi possível. Então eu caminhava por aí, né? Algumas coisas assim que depois eu achei até que eu me excedia um pouco nessas questões. Então eu volto quando a gente começa a calibrar. A verdade é essa, a gente começa a calibrar com a experiência que o tempo vai dando para a gente, com a prática, a gente calibra e vai, e não perde, quer dizer, não perde a posição crítica,
mas aprende a manifestar essa posição de uma forma que seja elegante, que seja honesta, que seja educada. Então, acho que o jornalismo me ensinou muito, não só a escrever para a imprensa, mas para a minha vida mesmo. Me ensinou bastante. Sofiati, você veio da academia, você falou um pouco do seu começo, né? O artigo de Calmar, que ficou na sala dos professores, aí que a Conceição falou com você, e depois o artigo saiu publicado na notícia. Mas escrever para a academia não é escrever para o leitor leigo médio, né? E o artigo de opinião, publicado no jornal, ele visa, né, a leitura, a compreensão desse leitor leigo médio. Como é que foi essa transição, né? Escrever para um par, escrever para um leitor leigo médio. Como é que isso se deu na sua forma de abordar os temas, na forma com que você escreve? Olha, eu acho que isso faz parte do aprendizado, né? A gente vai aprendendo a escrever para o leitor médio, para aquele leitor do dia a dia, e não para o leitor acadêmico, porque, na verdade, nós, da academia, escrevemos para nós mesmos, né? E isso não me agradava muito, não. Escrever para o meu colega e não para a população do modo geral, para o leitor do modo geral, não me agradava, e até hoje não me agrada. Não me agrada ainda mais hoje, porque a gente é obrigado a cumprir tanta norma para publicar um artigo, que o conteúdo não é tão importante assim. Se você colocar um conteúdo simples, um conteúdo meio vazio, mas com as normas corretas, você publica. Esse ano mesmo já publiquei um, mas eu não apelei para isso. Quem examinar um artigo acadêmico meu vai ver que tem muito de jornalismo ali. Eu aprendi mais com jornalismo do que com os artigos acadêmicos, que acabam circulando num meio muito restrito e não contribuem, na verdade. A minha intenção no jornalismo, na escrita, é contribuir, é trazer alguma contribuição. Não importa se boa ou se ruim, não importa que todo mundo concorde com ela, é trazer uma contribuição de estudo, de reflexão. É isso que eu faço na minha vida de escrita, não digo nem de escritor, mas de escrever, né? A linguagem jornalística, ela traz umas, em relação à prosa literária, por exemplo, ela traz uma série de particularidades, né? Tem pontos de intersecção, mas também tem pontos de distinção. E o artigo de opinião, é engraçado a gente... Você tem hoje, com as redes sociais, assunto que a gente vai entrar no próximo bloco, mas você tem muita coisa do leitor de rede social, que primeiro que ele só leu o título, né? Ele não leu o texto, só leu o título. O título. Quando muito. E aí, ele leu o título do artigo de opinião, mas absurdo, a imprensa tem que ser isenta. Eu falo, meu amigo, isso é um artigo de opinião. Se é de opinião, como é que pode ser? Ele não pode ser isento, ele é parcial mesmo, ele parte de opinião. Sim. Como é que você vê essas diferenças? Como você via, né, quando você começou a escrever, como é que você vê hoje, pós redes sociais? Olha, quando eu comecei a escrever, eu acho que eu fazia textos que hoje mesmo eu acho insuportáveis. Eu leio aquilo e falo, poxa vida, isso aí devia ser muito chato. Se alguém leu, deve ter chegado a essa conclusão que eu cheguei a respeito de mim mesmo. Mas o que me inspirou muito foram os escritores do passado que eram, por exemplo, assim, romancistas, poetas de renome nacional e até mundial, mas que escreviam para a imprensa. Então eu gosto muito desses escritores que têm essa capacidade. Drummond, por exemplo, as crônicas de Drummond, escritas na década de 50, foram reunidas esse ano num livro, e eu vejo que Drummond está se comunicando bem com a população
e ao mesmo tempo está participando da vida do Brasil e do mundo. Ele coloca em palavras assim bem palatáveis o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no bairro dele, o que está acontecendo no prédio em que ele mora. Muito bem, falar sobre lotação, por exemplo, falar sobre bonde, e dali nasce sim, uma visão que uma pessoa assim, mais simples não teria. Quer dizer, a gente está vendo, como é que pode? O Drummond está vendo coisas que a gente entra num bonde, numa lotação, e não via, ele vê. Então, essas pessoas me inspiraram muito. Quer dizer, eu gosto muito dos intelectuais que fazem essa ponte, que conseguem escrever tanto de uma maneira mais específica, para um público mais voltado para a literatura, como conseguem escrever também para o público, de um modo geral. Isso, então, eu não vou dizer que eu imitei essas pessoas, mas eu me inspirei nesse tipo de escrita. Ter opinião e, ao mesmo tempo, tentar, né, pelo menos, passar de alguma maneira mais simples, de uma maneira mais palatável, essa posição em relação ao mundo. Fiat, você começou a escrever nos anos 70, né? Final dos anos 70, segunda metade dos anos 70. Eu comecei a escrever no final dos anos 80, no jornal. E eu me lembro que naquela época a referência que você tinha em texto de opinião, né, em artigo de opinião, era o Carlos Castelo Branco, né? Castelinho. Sim. E ele tinha algumas dicas. Eu cheguei a ler matérias com ele, falando das atividades do articulista, ele tinha algumas dicas de como escrever um artigo de opinião. Assim, várias dicas, formais, nunca assumir a primeira pessoa, né? Se referir, mesmo quando se por acaso se refere a você na terceira pessoa, né? Nunca na primeira. E ele tinha, assim, ele falava que você é um artigo perfeito, um artigo de opinião perfeito, e a Luiz falava muito isso também. Ele tem que começar indo para um lado, começa indo para um lado, aí do segundo parágrafo em diante, parece que você foi para o outro lado. Uhum. No final, você volta ao começo, fecha a ideia, e as últimas palavras da última frase são o título. Esse seria o artigo de opinião perfeito. Você concorda com essas regras do Castelinho? Concordo, embora eu nunca tenha seguido ao pé da letra tudo que ele ensinou, né? Mas concordo com ele, sim. Mas aí a gente está diante de um articulista que se especializou em política, né? E que devia mesmo usar essas regras que ele atinou com elas, deve ter, ele mesmo ter criado essas regras, e escrevia quase que diariamente, né? Então, eu acho que aí, no caso, é preciso mesmo ter assim, um estilo mais jornalístico mesmo, né? Que ele era jornalista. Eu não sou, então eu não saberia, talvez não conseguisse escrever seguindo essas regras. Até porque é opinião mesmo que eu coloco em tudo que eu escrevo. E aí a gente tem que ter uma posição diante do mundo. Bom, eu entendo que eu devo ter uma posição diante do mundo e eu procuro expressar essa posição, que para mim foi uma posição que causou estranheza, tanto para um lado quanto para o outro, na década de 70. Esperavam os meus colegas mais à esquerda, esperavam de mim uma opinião mais firme, né, mais sólida, como esquerda, e os colegas mais liberais esperavam que eu fosse mais liberal. E eu desagradei a todo mundo. Eu desagradei um lado e o outro, nesse aspecto. Porque, quer dizer, me inspirei mais em autores novos, e autores que estavam falando sobre o nosso mundo contemporâneo e não examinando o nosso mundo a partir do século XIX, como eu vejo até hoje muita gente fazendo, né? Muita gente não, cada vez menos, mas ainda assim, essa polaridade ainda existe. E eu acho que bastante forte até nos dias de hoje, né?
eu converso com pessoas que eu falo assim, essa pessoa não está no meu tempo. Essa pessoa está no século XIX ainda. Não avançou, não está nem no século XX, mas não está no século XIX ainda. E você falou que você começou, 75 era o quê? Governo Geisel, né? Era governo Geisel e o Figueiredo, logo em seguida. Não, 75 já era o Figueiredo, não era? Não. Né? Então eu peguei o final exatamente, escrevi um artigo sobre o governo Geisel e alguns outros sobre o governo Figueiredo. O governo Geisel, o governo Figueiredo, o governo Sarney, governo Collor, Omar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, Temer, Bolsonaro e Lula de novo. É bastante presidente, né? É um time bom. Qual foi o tempo mais difícil de escrever como articulista? Por quê? Bom, o tempo mais difícil como articulista foi, de fato, no final da ditadura militar, de 64. A gente tinha que ter muito tato, né? Eu não escrevi muito a respeito de política, não, mas, mesmo assim, eu precisei da orientação do seu pai. Sim, bastante da orientação dele, né? De como escrever, de como me inserir, né? Eu que não tinha experiência ainda, de como me inserir de uma maneira tal que não me comprometesse. E mesmo assim, eu me comprometi. Seguindo outro caminho. Quando eu comecei a tratar da questão ambiental, isso me causou problema. Causou problema tanto que eu fui processado 7 vezes por 4 prefeitos, pela SEDAI, por uma juíza e por um procurador do Estado. E por conta de quê? Por conta de artigos. Artigos que passavam assim, não eram tão incisivos, mas causaram problema. Você mesmo lidou com uma pessoa e você dissuadiu essa pessoa de me processar. Né? Porque por conta de um artigo que eu escrevi, meio debochado, reconheço até que foi isso. Mas essa pessoa, você falou, não entra nessa, não quer fria, porque você sabia das histórias de ter vencido as causas. Não entra nessa fria, não, porque você não vai se dar bem. Né? E, de fato, o artigo não tinha nada que causasse um problema tão grande para a pessoa. Mas a pessoa se sente ofendida, né? Se sente atingida, e aí apela para isso. Eu não vou dar o nome da pessoa, mas eu lembro do episódio. Lembra, tem o governo do Estado. Eu trouxe minha fala zangado com você, falo que primeiro que dá uma porrada. Eu falei, um prefeito zangou comigo, porque me processou porque eu disse que ele fazia cara de um personagem de história em quadrinho. E depois a gente verificou que não. Quer dizer, a gente verificou. Colegas meus que trabalhavam com literatura brasileira disseram, não tem nada demais isso aí, deram um parecer a respeito e o juiz me livrou. Quem foi o prefeito? O prefeito, posso falar? Pode. Arnaldo Viana. Qual personagem você comparou? O que? Com qual personagem você comparou no artigo? Brucutu. Mas eu não disse que era um brucutu, assim, no sentido de truculento. Eu disse que o brucutu fazia uma cara de brucutu, quando examinava o pulso de um outro prefeito na condição de médico. Então, eu acabei envolvendo 2 prefeitos. E foi engraçado essa cena, porque na hora do julgamento, na hora da decisão do juiz, eu tive a oportunidade de falar, do advogado falar, né? O advogado era Elmar Martins. Elmar, então, combinou com o outro lado, com o advogado do acusado, do ofendido, de eu escrever um texto pedindo desculpas e publicar. E eu falei, não, posso falar, doutor? Perguntei para o juiz. Pode. Eu falei assim, não vou escrever esse artigo não, porque o artigo da Folha da Manhã, da próxima semana, já está pronto, já está encaminhado ao jornal. Agora eu posso escrever daqui a 15 dias. E escrevi mesmo.
escrevi um artigo dizendo assim, ninguém entendeu nada. Quer dizer, tomaram uma brincadeira de uma maneira tão assim, intransigente, e eu acabei usando os argumentos que as 3 professoras de literatura, uma era prima minha, né, que já morreu, e eu falei, olha, o que eu quis dizer foi isso aqui, as pessoas, quem lê isso de uma maneira com um certo distanciamento, entendeu. Então, não caberia isso. Não. E no final, eu acabei não me retratando. Eu acabei simplesmente dizendo que aquilo não tinha o sentido que foi dado e nem tinha a intenção de ferir ninguém. Tem certeza que Dona Vera deve ter falado assim, falei com você, para não escrever isso. Ela fala o tempo todo. Ela fala até hoje. Porque ela é a cautela em pessoa. Olha, isso aí pode te trazer problema, não publica. Olha, você falou de... Então, quando já está escrito e publicado, eu acho que você passou do limite, você não devia ter feito isso. Porque ela acha que qualquer coisa fica bem. Então, são 7h42, está terminando o bloco. Você falou que foi processado 7 vezes, né? Foram os momentos mais difíceis que você atravessou contra articulista, esse processo? Teve alguma outra coisa? Você chegou a ser interpelado na rua por alguém desgostoso com um artigo seu, querendo tirar satisfação? Ou no tempo da ditadura, você chegou a escrever algo que gerasse algum problema naquela época, né, de polícia política, por exemplo? DOPS, alguma coisa assim? Olha, primeiro, eu sei que a gente desagrada muitas pessoas quando escreve, mas essas pessoas não se manifestavam. Quando se manifestaram, foi assim no sentido de se sentirem ofendidas ou retrucarem através de um artigo. Isso daí também é outra coisa a ser observada. As pessoas se sentem ofendidas, mas não sabem escrever. Quer dizer, quando eu digo não sabem escrever, não é que não saibam mais ou menos as regras da gramática. Saber escrever é diferente de saber escrever, vamos dizer assim. Quer dizer, você conhece as regras. Eu conheci professores de português na greve de 79, os professores do Estado, que me pediam, escreve um texto para o movimento grevista. Escreve porque você sabe escrever isso com uma fluência maior do que nós. Quer dizer, não é que o professor não conhecesse regras de gramática, conhecia, mas é diferente de você fluir, né, e você ser assim muito preso. Então, o que eu vi, o desagrado, eu percebi o desagrado quando eu era processado. Quando eu era chamado, era intimado a prestar depoimentos, e aí eu enfrentei dificuldades grandes que não chegaram a processo. Tipo, por exemplo, eu ser chamado ao Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos e entrar num gabinete, no tempo ainda da ditadura militar, um gabinete com 5 coronéis aposentados trabalhando no serviço público, e mais um indivíduo que se sentiu ofendido. E eu tendo que explicar aquilo. Você imagina o que é estar ali no meio de um meio militar e lidando com um indivíduo que não se sentia ofendido com o que eu falei. Ele tinha uma dificuldade, ele gaguejava quando ele ficava nervoso. Então ele me agrediu, falou muita coisa a meu respeito. Aí eu dei um soco na mesa de propósito, foi encenação, foi teatral. Dei um soco na mesa e falei, doutor, eu não admito que o senhor fale assim comigo. Ele começou a gaguejar. E os coronéis pediram assim, professor, calma. Aí a coisa fluiu de tal maneira, eu falei, eu vou sair daqui preso, mas não aconteceu isso. Em outros momentos mais essas coisas aconteceram também. Então foram os momentos mais críticos que eu enfrentei, né, eu diria que na segunda metade dos anos 70 e nos anos 80. Depois a coisa passou. Agora voltou, né? Provavelmente com a polarização.
Voltou, mas nessa fase final eu aprendi, graças ao Aloysio Cardoso e ao Aloysio Abreu, eu aprendi a atravessar, passar por caminhos tortuosos, caminhos nebulosos, caminhos pantanosos, sem afundar. Desses 50 anos de escrita para a imprensa, de colaborador, de articulista, o que você passa para aqueles que te procuram hoje em busca de conhecimento, mas não te deixa esperando lá no jardim lá? Olha, agora é essa coisa mesmo, sabe? Então acontece uma coisa qualquer, jogam um lixo na rua, aí me procuram para saber qual é a minha opinião, o que eu tenho a dizer. Pega fogo num terreno que é baldio, aí eu sou procurado. Então, assim, para as coisas mais simples, eu sou procurado e de fato eu confesso que eu não tenho muita paciência mais não. Eu acho que a idade leva a gente a isso, né? E também aquela sensação de que você está sendo traduzido na expressão mais simples. Puxa, eu me envolvi em causas assim tão profundas, né? E as pessoas me pegam para... vem cá então, já que você falou sobre isso, você tem essa história, fala aqui sobre uma coisa muito simples. E eu, de fato, eu confesso que eu não tenho mais paciência. Embora eu ainda seja atencioso com essas pessoas e converse com elas de modo tal que elas desistam de fazer aquilo que elas queriam fazer comigo. O Coisinha da Ecologia. O Coisinha da Ecologia, porque eu até criei um blog que não levei adiante com esse título, o Coisinha da Ecologia, por conta do senhor que me abordou na rua, no meio da rua, me para ali no meio, em vez de ir para a calçada, ele fica no meio da rua perguntando o que ele faz para acabar com as baratas da casa dele. Né? Então, quer dizer, todo o meu denodo, toda a minha ação, todo o meu estudo a respeito da questão ambiental, que eu acho que é uma questão muito importante nos dias de hoje, foi reduzida à barata na casa dele. As baratas que atacam a casa dele. A resposta minha, só procuro o CCZ. E matou o assunto. Bom, eu não sei se ele matou as baratas, mas eu matei o assunto. Se matou, foi Luiz. Igual aquela música, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Por aí. Então, esse é o lado folclórico da minha vida, sabe? É o lado folclórico. Mas faz parte também. Não é que você vai contar a história por neto, né? Tem que ter para rir. Aqui, são 7h48. Ô Arthur, claro, o que a gente falou, né? 50 anos não dá para falar em 50 minutos, mas a gente comenta aí alguns pontos, enfim. Mas vamos continuar essa conversa e agora entrando numa nova pauta depois do intervalo, que esses desafios aí que nós da imprensa, o jornalismo e você também como escritor, como articulista e sobretudo como professor da academia, onde se produz realmente, né, conteúdos pesquisados, baseados na ciência, tem que enfrentar essas modernidades aí das redes sociais, onde cada um tem a sua verdade e fim de papo, e você automaticamente é cancelado. É o tal do cancelamento que a pessoa passa, né, e que é um negócio absurdo. São 7h49. Pausa rápida aqui no Folha no Ar, hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, com o nosso convidado Arthur Sofiati, falando um pouco dessa história, dos 50 anos dele como articulista da imprensa campista. Também vamos falar ainda como historiador também, como professor, ao final do programa, sobre, né, esse fato histórico inédito no Brasil, onde um presidente, alguns generais também, alguns integrantes aí das Forças Armadas foram julgados e condenados por tentativa de golpe de Estado. Como é que a história vai registrar isso
para o futuro. Então, rapidamente, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmédia Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito fácil, rápido e seguro para você realizar o seu sonho. Você sabia que o Cicobi Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Cicobi Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria.